Muito bom dia a todos, dando sequência ao nosso ciclo de live Ciência Policial em Debate. Hoje teremos a honra de receber em nosso ciclo de palestras o nosso querido amigo Paulo Henrique da Silva Barbosa, que é major da Polícia Militar de Rondônia, a quem eu já saúdo porque já ingressou juntamente aqui com o nosso querido Evaldo Lobato, meu querido tio Moisés, que é GSM em São Paulo, sempre nos acompanhando. Lembrando que os ciclos de live Ciência Policial em Debate é um projeto da editora Última Rácio. Para quem não me conhece, meu nome é Luciano Loyola, eu sou tenente-coronel da Polícia Militar do Distrito Federal e também doutor em Direito pela Universidade de Coimbra. E esse ciclo de lives, ele visa, de certa forma, comemorar o reconhecimento formal das ciências policiais como novo ramo do conhecimento estudado no Brasil. E já tivemos aqui a participação de ilustres palestrantes, mais de 30, de diferentes profissões, todos partícipes do sistema de justiça criminal, e que, de certa forma, labutam na área da segurança pública e da ciência policial. Tivemos aqui promotores, procuradores, magistrados, oficiais das Forças Armadas, policiais militares, oficiais de praças de diferentes estados brasileiros, e também contamos com delegados de Polícia Civil, Federal, pesquisadores da área, enfim, uma pluralidade de especialistas, todos, de certa forma, tentando contribuir para que a gente possa debater e refletir sobre segurança pública e sobre as ciências policiais, sob um viés científico e não ideológico. Estamos tendo aqui uma audiência muito interessante. Já aproveito aqui para verificar se o nosso convidado já está disponível para eu enviar a solicitação. Nosso querido amigo Paulo Henrique, que também é caveira aqui pelo DF, além de uma carreira teórica, também tem uma carreira operacional, sendo caveira da nossa querida Polícia Militar do Estado de Rondônia. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Muito bom dia, comandante. Agradeço. Uma satisfação imensa. A satisfação é minha em poder participar e colaborar um pouco com essas ciências policiais tão carentes aqui no nosso país. Ótimo. Eu até estava mencionando aqui, Paulo Henrique, que além da sua carreira como mediador, como teórico, também é devotado à área das ciências, da área das operações especiais, teve a oportunidade de fazer o curso de operações especiais aqui no DF e também possui pós-graduação em gestão de pessoas, é graduado em física, é graduando em direito, possui um curso interessantíssimo, que inclusive há vários anos eu tenho tentado fazer e não consigo, na nossa querida Vila Real, na Espanha, que é considerado pelo Fórum Mundial de Mediação como a capital mundial da mediação policial. Nós temos um projeto interessantíssimo lá da nossa querida amiga Rosana Galhardo, que há mais de 10 anos vem desenvolvendo a mediação policial, uma referência hoje já no mundo, inclusive já teve a oportunidade aí de estar aí no seu querido estado de Rondônia, ofertando o curso. Teve alguns colegas como você que foram até Rondônia. Nós temos aqui um delegado da Polícia Civil, doutor Yuri, nosso amigo que também teve a oportunidade de fazer esse curso de mediação policial. E eu não poderia deixar de passar essa oportunidade de debater a questão da mediação policial, até por ser um assunto que me interessa, foi alvo da minha tese de doutorado. E eu não podia passar o ciclo de live sem ouvi-lo, até porque eu faço questão de dizer, eu citei a atuação que hoje nós falaremos aqui na minha tese de doutorado como um exemplo prático de como a mediação pode, de certa forma, melhorar a qualidade da segurança pública no país, de certa forma, promover a tão desejada pacificação social. Então, Paulo Henrique, e é importante a gente frisar, como a gente sempre gosta de falar aqui nas nossas lives, que a nossa fala aqui, nós falamos não em nome das nossas corporações,
nós falamos como investigadores, como pesquisadores, como estudiosos da matéria, e, obviamente, o nosso pensamento não reflete essencialmente o pensamento das nossas corporações. Então, é importante a gente fazer esse ponto de situação, e o Paulo Henrique, ele trará a sua expertise, falará de uma experiência que ele teve no terreno com o emprego da mediação policial, e seja muito bem-vindo. Agradeço a participação dos nossos queridos seguidores, lembrando que o nosso ciclo de lives ocorre geralmente às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 10 horas, 5 minutos após o encerramento da live, a gente já disponibiliza lá no canal da editora Última Rácio no YouTube. Já peço para que os queridos colegas aqui que estão nos acompanhando e que mais tarde assistirão a esta live pelo YouTube, que se inscrevam no nosso canal para acompanhar as próximas palestras, né? Nós teremos nos próximos dias, no dia 25, 28 e 30, outras 3 palestras muito interessantes. Mas hoje nós viemos aqui falar para ouvir o nosso querido amigo Paulo Henrique da Silva. Fique muito à vontade, meu amigo, a palavra é sua. Muito obrigado, desde já agradeço a oportunidade em poder compartilhar um pouco da minha experiência nessa atuação de mediação que começou alguns anos atrás, com a oportunidade aberta. Na época, o nosso diretor executivo aqui do estado de Rondônia, Dr. Helder Risley, que inclusive é nosso representante do Fórum Internacional de Mediação aqui no Brasil, oportunizando para oficiais e delegados de polícia, Tribunal de Justiça, Defensoria Pública do estado de Rondônia, a oportunidade de fazer o curso lá na Espanha, em Vila Real. Houve um processo seletivo, no qual eu me inscrevi, e fui juntamente aí com mais 3 oficiais da PM. Na época não foi nenhum delegado de polícia civil, foi um defensor público, e nós tivemos a oportunidade de fazer esse curso na Espanha. Eu, na época, até um fato interessante, eu trabalhava na COI, era o comandante da fração de operações especiais da nossa Companhia de Operações Especiais de Rondônia, e na época que eu me inscrevi ficou bem interessante, porque o processo seletivo, quando descobriram que era da COI, falaram: não tem nada a ver com mediação, não. É outra, teu lado é outro. Não, e Paulo Henrique, você me permite só falar aqui, mencionar que essa sua fala é pontual e a gente não pode deixar passar essa oportunidade, né? Porque às vezes as pessoas entendem que mediação é entregar flores, né? O pessoal do Paz e Amor, né? E de certa forma a gente percebe você, um caveira, por assim, né? Que todos, mas vai fazer um curso de mediação? Sim, é importante, né? Que o operador, né, da última rácio, né? Ou seja, o último fio de ação do Estado no controle da lei e da ordem também tem um conhecimento alicerçado da mediação, até porque a gente percebe no caso do negociador, né? Ele, de fato, emprega muitas das técnicas que a gente aprende na mediação. Mas fique à vontade para continuar o seu pensamento, meu amigo. E aí foi exatamente nesse contexto que eu participei do processo seletivo e ainda me consagrei ali o primeiro colocado no processo seletivo, e quando eles descobriram que eu era da COI, falaram que não tinha muito a ver, mas como era um processo seletivo público, não tiveram como me deixar de fora. E eu tive a oportunidade de ir lá para a Espanha conhecer um pouco da mediação policial, né? A mediação de conflitos como uma das alternativas de resolução de conflitos no Brasil era algo bem recente, até a nível de justiça realmente ali, mas a gente conseguiu ver esse outro lado da mediação sendo aplicado na polícia da Espanha. E quando a gente esteve lá do outro lado do mundo, vendo como é que funcionava essa mediação, a gente até ficava um pouco pensando, né? Será que isso vai dar certo no Brasil? Será que os nossos policiais, a aplicabilidade da mediação no Brasil, a nossa sociedade com cultura diferente, valores diferentes, e a gente sempre se questionando durante o curso como se daria essa possibilidade. E quando a gente retornou para o Brasil, vendo um pouco da nossa realidade, a gente acabava dentro de um viés de polícia preventiva, vendo que as polícias militares, de uma forma geral, utilizavam essa ferramenta de polícia preventiva de forma infrutilizada. Uma vez que a gente muito se preocupa, né, as polícias militares em geral, muito se preocupa com o pós, né?
que aí a gente já entra na questão de ciclo de polícia, já teria a possibilidade de ser outra instituição, e aí lá na Espanha eles tinham essa preocupação do antes, né? Do antes de acontecer o crime. E a gente conseguiu implementar aqui no estado de Rondônia uma matéria, mediação de conflitos, dentro dos cursos de formação de oficiais e praças. E um caso bem interessante, que é o tema da nossa live hoje, foi uma ação de reintegração de posse, que chegou a uma determinação judicial nessa companhia de operações especiais, que na época era mista, era uma unidade mista, que compunha atividade de operações especiais, atividade de operações de choque e patrulhamento tático. Hoje, aqui em Rondônia já é separado, nós já temos um batalhão de choque, um BOP, mas na época era junto. E eu era oficial de operações da unidade. E quando chegou essa determinação para fazer a reintegração de posse, de cara já me lembrei da mediação de conflitos, porque até então, quando chega-se uma determinação de ação de reintegração de posse numa unidade policial, há o levantamento de inteligência, monta-se a operação e vai lá e cumpre, né? Não há o que se discutir sobre a determinação judicial. E aí, baseado nisso, a gente fez um plano de trabalho, apresentamos na vara da Justiça, que estava responsável pela determinação do cumprimento de reintegração de posse, e fizemos um plano de ação para fazer através de mediação. E era uma obra da época de um projeto Minha Casa Minha Vida, de prédios que haviam sido construídos, e a construção não havia terminado. E aquele local tinha sido ocupado por pessoas carentes e que estavam ali utilizando daquele... E havia uma possibilidade de cair os prédios, né? Já que a obra não estava terminada. E o que aconteceu? A gente foi lá, chamamos a Defensoria Pública, chamamos para participar a Secretaria Municipal de Assistência Social, a Secretaria Estadual de Assistência Social. E um fato bem interessante foi que, na primeira vez que eu tive lá para conversar com o pessoal que estava lá ocupando, já chegou a imprensa, né? Ó, a COI chegou lá, vai aquela visão, né? A COI chegou, vai botar todo mundo para fora, linha, pau e bomba e pronto. E quando chegaram lá a imprensa e viu que eu estava conversando com o pessoal ficou até meio sem graça, assim, mas não vai ter ação? Eu falo, vai, está tendo ação. Estou aqui pedindo para que eles saiam. Aí todo mundo achou estranho, né? Mas como assim pedindo? Eu vim aqui conversar com eles para que eles entendam o motivo da importância deles cumprirem uma determinação judicial, que em que pese haver uma determinação judicial para a polícia cumprir, não há obrigatoriedade do emprego do uso da força. Nós podemos, dentro do uso escalonado da força, fazer uso de uma mediação de conflitos. E aí ficou tudo muito estranho, né? Ninguém estava entendendo muito bem o que estava acontecendo. E a gente fizemos um primeiro levantamento socioeconômico, havia 250 famílias ocupando o prédio, dessas, algumas realmente em estado de vulnerabilidade social, essas foram abraçadas aí pela Secretaria de Assistência Social do município, do estado, com pagamento de aluguel social, com disponibilidade de veículos da própria prefeitura para retirada das famílias que quisessem sair voluntariamente. E a gente foi fazendo um trabalho de atendimento, a Defensoria Pública entrou exatamente por conta do defensor público que tinha feito o curso conosco lá em Vila Real e se colocou à disposição deles. Conseguimos, através dessa parceria, um engenheiro que foi lá e constatou que realmente havia perigo de desabamento dos prédios, que eles poderiam se machucar. E a gente foi nesse trabalho, conversando com eles. Alguns que estavam ocupando ali ficaram bem revoltados. Uma família que queria sair, que já estava recebendo aluguel social, era impedida de sair por outros. Aconteceu uma briga interna, a gente teve que disponibilizar viaturas para que as famílias que queriam sair voluntariamente saíssem sem interferência das outras que queriam. Paulo Henrique, você me ouve, meu amigo? Eu creio que o nosso querido amigo Paulo Henrique teve um probleminha na sua internet.
Isso, deu um probleminha aqui, já voltamos. Isso, travou, voltou. E ao longo de 3 meses a gente foi fazendo. Eu creio que o nosso querido amigo Paulo Henrique está com um probleminha na internet e para quem está nos acompanhando, é interessante essa fala do Paulo Henrique e eu aproveito para fazer pontuar enquanto ele tenta retornar aqui. Talvez o ideal é ele sair e retornar novamente. Eu não sei se ele está me ouvindo. Agora Fala, Paulo estou. Henrique. Tenta seguir, se acontecer novamente, talvez o melhor é você entrar e sair novamente, mas vamos tentar de novo aqui, ok? Tá ok, vamos lá. Porque se você precisar sair, é bom que você sai e eu aproveito para fazer algum No... pontuando aqui com o pessoal, para não deixar o pessoal esperando. Mas fique à vontade, eu acho que agora vai. Realmente não vai não. Paulo Henrique, se você estiver me ouvindo, acho que o ideal é você sair e entrar novamente. A internet tem dessas coisas, a gente vive hoje esse novo normal e a gente tem que se acostumando com as tecnologias que às vezes nos deixam na mão, né? Você entrou e saiu de novo ou não? Eu acredito que sim, eu acho que agora funcionou, né? Vamos ver aqui. Eu estava falando que esse novo normal tem dessas coisas, o Paulo Henrique. Enquanto a gente vai se estabilizando aqui, eu queria aproveitar, já que você deu uma pausa, para pontuar duas questões muito importantes na sua fala. A primeira é justamente aquilo que a imprensa espera da polícia, porque a gente sabe que e aí não é uma crítica, é uma constatação, a imprensa ela vive de notícia. Embora é uma boa notícia, né, a mediação, o emprego da mediação, mas no primeiro momento, de fato, quando chega a polícia, e ainda mais os homens de preto numa ocorrência, o que se espera, obviamente, é ser utilizado a força como a última razão do Estado, mas, obviamente, dentro da sua perspicácia em perceber a possibilidade do emprego da mediação, que a gente vai ter oportunidade de falar um pouco mais à frente, de detalhar, de certa forma, o que é a mediação policial, utilizando o princípio da oportunidade, da inteligência e da eficiência, e aproveitando também, obviamente, como você falou, que havia um defensor público que também tinha feito o curso com você, e vocês conseguiram, de certa forma, driblar essa questão. Então, gostaria de pontuar essa questão de como a imprensa e, de certa forma, a sociedade, né? Eu sempre tenho falado aqui, que é engraçado, que em 2017, seria trágico se não fosse como, mas em 2017 o Fórum Brasileiro de Segurança Pública encomendou uma pesquisa pelo Datafolha e constatou nessa pesquisa que mais de 50%, ou seja, a maioria da população consultada, concordava com a expressão bandido bom é bandido morto. E eu vou nas minhas palestras e apresento o seguinte questionamento. Escrevo, né, em letras bem expostas, bandido bom é bandido morto, e pergunto às pessoas que estão ali quem concorda com aquela frase. Somente um, nas palestras que eu dei, levantou a mão. E aí, logo após, eu menciono essa pesquisa e de certa forma, tento apresentar como a polícia ela fica situada numa zona muito complexa e desconfortável, que é, ao mesmo tempo em que a imprensa quer a violência, quer filmar a violência, a sociedade quer que o policial, de certa forma, puxe o gatilho e tente resolver de forma brutal os conflitos e a violência. Essa mesma imprensa é aquela que, quando, de certa forma, aparece um trecho isolado de uma ocorrência onde o policial está fazendo o uso da força, essa mesma imprensa, essa mesma sociedade é quem critica. Né? Então, eu gostaria de fazer pontuar, porque eu achei interessante na sua fala. E um dado interessante, Coronel, era que nessa questão lá da ação de reintegração de posse, como eram prédios verticais, a gente ainda tinha uma questão técnica de emprego de agentes químicos. Por ser volátil, o agente químico ele tende a subir. E se tratando de prédios, né, de habitações verticais, as pessoas que porventura tivessem em andares mais altos poderiam, em se desesperando com a utilização de, por exemplo, o agente lacrimogênio, se jogar lá Pular, de né? pular lá de Exato. cima, uma ação de desespero, e aí exatamente essa questão aí da responsabilidade. Então não era uma ação tão simples de ser executada, e aí exatamente por isso, e foi uma questão assim da imprensa, até o próprio judiciário, quando a gente apresentou o plano de ação para o judiciário, houve um questionamento,
a magistrada do caso disse, ó, já dei a ordem, agora cumpra-se. E aí eu tive que ir lá conversar, falou, ó, doutora, a gente já está cumprindo. A senhora deu a ordem para reintegrar a posse, mas em lugar nenhum fala que é ao mesmo tempo. Então, ontem já saiu uma família. Nós já estamos cumprindo, já estão sendo retiradas as famílias, mas de uma forma gradual, de uma forma mais responsável, de uma forma mais pensada. E aí, para isso, a gente utilizou exatamente as técnicas de mediação de conflitos, né? Fazendo com que as partes percebessem que havia um interesse mútuo, até porque, nesse caso, havia, por parte da Polícia Militar, uma possibilidade de um resultado não esperado. Havia, por parte dos órgãos estatais, a necessidade da desocupação para que houvesse um novo projeto estrutural e até recebimento de recursos para dar continuidade à obra. Havia interesse da população que realmente estava em estado de vulnerabilidade social de ter um local, uma moradia. Todavia, não eram todas as 250 famílias que estavam lá, que estavam nesse estado de vulnerabilidade social. Muitos acabam se aproveitando dessa questão de luta pela terra, de participação de movimentos de ocupação, de moradias, de luta pela reforma agrária. E acabam, por exemplo, tinha nessa ação pessoas com um poder aquisitivo, inclusive maior do que os nossos policiais que estavam participando, queriam participar da operação. E que, assim, num contexto social, não precisava estar ali. Então, essas pessoas poderiam arrumar um outro lugar para morar, sem ter que se arriscar a habitar um local que havia risco de desabamento. Então, a gente foi trazendo esses contextos, né, essas possibilidades, trazendo as partes para participarem, para chegarem num consenso. E ao final dessa ação, ao longo de 3 meses, nós tivemos aí ainda 20 famílias que insistiram em permanecer, e aí sim foi montada a operação. Todavia, quando eu já tinha criado um rapport muito interessante com todas elas, né, por estar sempre lá conversando. E ao final, essas 20 famílias ali, quando chegou realmente o dia da operação, da ação de reintegração de posse, eu não participei, fiz questão de não participar, até para não confundir os papéis, mas eles me ligaram de imediato e até comentaram, né? Pô, na época eu era capitão. Capitão, o senhor não tem muito senso de humor, a gente falou que ia sair, o senhor não acreditou, mas a gente vai sair voluntariamente, não precisa usar da força. Aí eu falei, que bom. E foi um fato bem interessante que a gente conseguiu reintegrar esse conjunto habitacional que estava não terminado através da mediação de conflitos. Eu acho que travou novamente aqui a internet do Paulo Henrique, mas logo em breve ele retorna aqui, faz parte, acontece. Aproveito para saudar aqui os nossos queridos amigos que estão nos acompanhando, a Josi, o Laércio, Tiago, que ingressou agora, Fábio Monteiro, Viviane Amâncio, minha prima de São Paulo, Paulo Roberto Oliveira, nosso coronel Roberto, foi secretário de Segurança Pública no DF. Retornou, meu amigo? Estava agradecendo aqui os nossos colegas, enquanto sua internet deu uma travadinha, mas fique à vontade, pode continuar. O telefone toca aqui e acaba cortando. Eu não Exato, acontece. consegui tirar aqui o sinal de telefone para manter só o de internet. E voltando aí ao pensamento, a gente conseguiu. É claro que, né, tem um ditado, não sei se é para todos, mas que diz que burro bom carga nele, né? Burrinho bom, carga nele. Exatamente. Deu certo a primeira e aí vieram outras ações de reintegração de posse, já com um nível de dificuldade bem... Novamente travou aqui a internet do nosso convidado. Como eu estava falando aqui, estava dando agradecendo aqui a participação da Ellen, do Laércio, do Fábio Monteira, nosso querido Ronaldo Granja, que sempre está acompanhando a gente aqui, né, Granja? Faca na Caveira 202,
Temos aqui alguns caveiras aqui da turma do nosso querido Paulo Henrique participando, a Jussara, Raquel, a Dai Almeida. Senhores, lembrando que o nosso ciclo de lives Ciência Policial em Debate ocorre todas as segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 10 horas da manhã. Os vídeos serão disponibilizados no canal da editora Última Rácio no YouTube. Nós já tivemos aqui a grata satisfação de ter mais de 30 especialistas, inclusive o Coronel Roberto, que está agora online nos acompanhando, será um dos palestrantes, aí, os próximos palestrantes, né? A gente vai ter a honra de ouvir o nosso querido Coronel Roberto, tem uma experiência fantástica, foi subcomandante-geral da Polícia Militar, foi secretário de Segurança Pública aqui do DF, num período conturbado de Copa, e tem muito que agregar ao nosso debate, à nossa fala. A gente sempre tem falado aqui com os nossos queridos seguidores que a gente sempre está escolhendo pessoas que, de certa forma, participam do sistema de justiça criminal e que, de certa forma, operam no terreno, mas que também têm alguma experiência teórica, né, e vivência, como o Coronel Roberto, que eu acabei de falar, que é mestre pela Universidade de Brasília e também doutorando, hoje numa missão muito especial na Cruz Vermelha, sempre atuando num cenário voltado à pacificação social, e a gente não poderia, obviamente, deixar de ouvir a fala do nosso querido Coronel Roberto. Fiz outra solicitação aqui ao nosso amigo Paulo Henrique, Caveira19, né, no Instagram, olha aí. É interessante, né, eu acho que você conhece, Paulo Henrique, o nosso querido amigo Napoleão, Capitão Napoleão, que Caveira, mas até a gente brinca, quem conhece ele sabe que a gente até brinca, né? Que fala que ele é uma lady, né? Mas vai fazer um curso com ele, né? Então, é interessante essa fala, é igual, né? É o nosso amigo Paulo Henrique, e é importante que o policial ele não precisa perder a sua energia, a sua força, o seu vigor em prol da defesa da cidadania e da sociedade. Ele não precisa, né, naqueles momentos em que de fato se exige uma atuação como última rácio, né, dentro daquilo que a gente chama de uso progressivo ou moderado da força, mas ele também tem que ter a capacidade, o coração de enxergar situações, de analisar cenários, né, avaliando todo o sistema que envolve aquele conflito, aquela violência que ele está atuando. E foi isso que você fez, né, de maneira brilhante, excepcional, ter um olhar sistêmico. E, obviamente, seria muito fácil, né, cumprir uma determinação judicial com o emprego da força. E dá muito mais trabalho tentar mediar. Mas é importante dizer, né, o Paulo Henrique, que quando a gente fala de mediação policial, a gente está falando daquilo que a polícia sempre fez e faz todos os dias. Lembrando que mais de 70% do trabalho policial está voltado a situações de não crime, ou seja, mediação de conflitos. Aquilo que a maioria das polícias não contabiliza, não, de certa forma, não leva em consideração como trabalho policial, é a mediação policial. E foi isso que você fez, se deparou numa situação em que, obviamente, ancorado num curso que você fez, um curso que é considerado referência no mundo, que é o curso de mediação policial na Espanha, na cidade de Vila Real, que, como eu falei, tenho muita vontade de fazer, mas sempre tem algumas dificuldades. Então, foi isso que vocês fizeram. Mas continue sua fala, meu amigo, que a gente, infelizmente, a gente tem um tempo curto, né, de 1 hora só no Instagram, e a gente tem muito a ouvir da vossa fala, da vossa experiência. Como a gente sempre gosta de dizer, não é só teoria, é prática, porque você esteve no terreno, na ponta da lança, e, de fato, sujou o coturno e está falando de uma realidade que é importante. Felizmente, hoje nós temos inúmeros policiólogos de plantão que nunca vivenciaram uma situação real de combate, de enfrentamento à violência, à criminalidade, mas que se arvoram em se intitular como papas, né, da segurança pública. E nós, policiais, deixamos de ser convidados a ter um local de fala, e esse espaço foi criado com esse desiderato, né, de valorizar o reconhecimento das ciências policiais, para que nós, policiais, deixemos de ser apenas objeto de estudo, objeto sempre seremos, mas também para ser agentes protagonistas na produção do conhecimento. Fique à vontade, meu amigo.
Então, dando continuidade aí, né, a gente teve aí, como eu havia falado, né, nós tivemos uma outra oportunidade de ser nomeados nesse segundo caso, diretamente pelo governo do estado, numa comissão mista, eu juntamente com outro oficial que havia feito o curso, para fazer uma ação de reintegração de posse na esfera do governo federal, da Justiça Federal, na verdade. O doutor Dimes, o juiz que nos acatou já com essa primeira expertise que nós tivemos nesse primeiro caso na Justiça Estadual. O doutor Dimes Braga acreditou na mediação, era um magistrado ali que já tinha um pouco de conhecimento sobre mediação de conflitos, acreditava nos meios alternativos de resolução de conflitos, e foi um caso bem interessante, porque apesar de ser um bairro praticamente aqui da nossa capital, Porto Velho, com mais de 500 famílias já ocupando há algum tempo, inclusive com alguns investimentos já feitos no local, houve uma participação muito grande do Judiciário, uma participação muito grande da Defensoria Pública novamente, e aí a importância, nesses casos de mediação de conflitos, que a gente traga para a lide ali partes que possam ajudar na solução de conflitos, principalmente quando a gente fala de conflitos de massa. Há uma distinção muito grande nesse contexto de mediação de conflitos, quando a gente trata de conflito entre partes, onde eu tenho sempre uma relação, quando a gente pensa no judiciário de ganha e perde, né? Uma parte ganha, outra parte perde. E essa relação perde-ganha nem sempre é uma relação favorável. Normalmente, quem perde não sai satisfeito. E trazendo para esse contexto de resolução de conflitos, a gente tem sempre pensar numa relação ganha-ganha, onde ambas as partes têm que ganhar. E nesse contexto, quando a gente fala de ação, de mediação de conflitos de massa, é muito mais complexo, porque você tem não uma pessoa para pensar numa solução, mas nesse caso, por exemplo, nós tínhamos 500 famílias. Então, as reuniões eram em locais abertos, onde nós tínhamos que explicar para todo mundo o que era que estava acontecendo, qual era a importância, trazer as partes para junto, nesse caso do poder estatal, participar dessa solução. E um caso bem interessante nessas ações de mediação de conflitos é que esse terceiro, né, o mediador, ele precisa se manter imparcial. Né? E essa questão da imparcialidade é um ponto muito, muito importante. Todavia, que a gente participando do órgão estatal, há interesses de ambas as partes que a gente precisa, naquele momento, como mediador, não levar nem para um lado nem para o outro. E isso, às vezes, nesse contexto de terceiro imparcial, pode aparentar que há momentos lá, um determinado parte, ele está do lado deles, né? Ele não quer que seja cumprida essa determinação judicial, e isso, se não houver um entendimento da outra parte, acaba trazendo para a gente algumas complicações. E da outra parte também, ele é do Estado, ele é policial, ele não quer o nosso bem, ele quer tirar a gente daqui. E assim, nesse contexto de terceiro imparcial, há esse esforço, né, muito grande de você realmente demonstrar que há essa importância da manutenção da imparcialidade no conflito. E a gente conseguiu, nessa segunda ação das 500 famílias aproximadamente, fazer com que mais de 250 saíssem voluntariamente, sem um emprego do uso da força. E depois até o doutor Dimes Braga, o juiz da Justiça Federal aqui, inscreveu essa ação como uma boa prática jurídica. Essa ação, ela concorreu ao Prêmio Novari. Exato. E se consagrar aí vencedores, eu não me lembro agora em qual categoria, porque é dividido em categorias, desse Prêmio Novari de Boas Práticas Jurídicas, do emprego da mediação policial, da mediação, nesse caso, junto com a mediação judicial, em ações de reintegração de posse. Isso para... E Paulo Henrique, e é importante você mencionar, né, que esse caso, que se tornou um caso referência, como eu falei, inclusive você teve a oportunidade de apresentá-lo, né, no Congresso Internacional, se eu não me engano, foi no segundo Congresso Internacional Ibero-Americano, né, de mediação policial na Espanha.
Então é interessante, né? Você foi lá, se apropriou do conhecimento e hoje passando, né, a vossa experiência, né? Então isso é fantástico, né? Esse exemplo que você deu. Foi uma experiência muito boa, né? Assim, a oportunidade de apresentar esse trabalho nesse segundo congresso foi algo ali que contribuiu muito, não só para mim, mas para várias pessoas que puderam acompanhar a palestra. Rondônia, nós tínhamos um caso emblemático de uma ação de reintegração de posse ocorrida há alguns anos atrás, onde nós tivemos aí a morte de ocupantes e também a morte de policiais. E aí, nesse caso, até o estado de Rondônia havia sido condenado por uma corte internacional de direitos humanos, e eu apresento esse caso como um caso ali de grande oportunidade para o estado, porque a gente conseguiu demonstrar que nem sempre o uso da força ela é bem-vinda. Em alguns casos, nesse caso em especial dessa ação de reintegração de posse, ambos os lados perderam, porque ninguém quer que o seu companheiro ali de farda perca a vida, também não quer, muito menos, que um membro da sociedade que, por uma questão de vulnerabilidade social, naquele momento está ocupando um local de forma ilegal e com uma determinação judicial para saída, pessoas acabam perdendo suas vidas. E foi exatamente nesse contexto que eu levei essas duas oportunidades de ações de reintegração de posse de conflitos de massa para esse congresso, mostrando que a gente deve sempre buscar a solução de conflitos da melhor forma, tentando fazer com que ambas as partes ganhem, porque não, eu tenho certeza que nenhum policial ele sai de casa com o intuito de fazer mal a alguém, e principalmente numa operação dessa, né, onde a gente sabe que tem famílias ali que estão realmente em estado de vulnerabilidade social e que a gente, ainda que pertencente ao Estado, a gente tem que pensar nelas e tem que, de uma forma agora já mais técnica, empregar meios para que a gente não possa trazer percas para nenhum dos lados. Perfeito, Paulo Henrique. É importante, eu sempre tenho mencionado aqui, repetido, uma questão que é interessante, que é a sociedade. Nós temos aqui pessoas que estão nos assistindo, que não são apenas, né, agentes da segurança pública de forma geral, para entender que, de certa forma, há um envolvimento, há um interesse muito grande do poder público, das instituições públicas, dos seus agentes, né? A gente percebe dentro do estado de Rondônia, já há alguns anos, né, uma aposta na mediação policial, um investimento na mediação policial, levando policiais e outros agentes do sistema de justiça criminal para fazer o curso e apoiando esses projetos. É interessante, a gente está falando de Rondônia, né, um estado afastado do centro, mas que hoje é referência, né, nessa questão da mediação policial, e é um estudo de caso muito interessante. E também a gente não poderia deixar de falar, né, Paulo Henrique, do Dr. Risley, que é uma pessoa que devotada à mediação, né? Acho que foi secretário nacional do Fórum Mundial, né, de Mediação, mas também um devotado à mediação policial e sempre que pode tentando levar o estado de Rondônia e colocar vocês bem à frente da mediação policial no Brasil, tornando-se hoje uma referência em nosso país, né? Então, a gente tem que parabenizar o estado de Rondônia. Eu até esqueci de mencionar aqui de forma... Creio que você ainda esteja exercendo a função de gerente de planejamento da Secretaria de Segurança Pública, Defesa e Cidadania do Estado de Rondônia. E, obviamente, olha a qualidade do agente público que está à frente de uma secretaria tão importante. Então, é importante que a sociedade se sinta segura, saiba que tem atores, tem pessoas como você, devotadas a entregar o seu melhor para a sociedade. É muito diferente do que, infelizmente, a gente percebe ser veiculados nos mais diversos meios de comunicação, notícias muito ácidas em relação à polícia, né? Então, está aí um grande exemplo, um caveira, né? Um policial detentor do curso de operações especiais, com uma visão e, obviamente, apostando as suas fichas na mediação policial, naquilo que a gente chama de uso progressivo da força e do poder de polícia, né? Qualquer lugar do mundo que você for, um policial, quando vai atender uma ocorrência, e ele não sai de casa querendo fazer um mal, muito pelo contrário, ele sai de casa para proteger a sociedade. Ele vai tentar empregar, na medida do possível, a mediação, ele vai tentar conversar com as partes para que ela chegue. É lógico que há situações em que ele não vai poder tentar empregar mediação, e aí, obviamente, serão situações
para que, obviamente, a lei e a ordem seja restabelecida, né, meu amigo? Exatamente. Eu costumo fazer um exercício aqui nas oportunidades que eu tive de ministrar a instrução de mediação de conflitos para cursos de oficiais e praças, aonde eu fazia algumas dinâmicas com os policiais e mostrava para eles que algumas vezes nem sempre a força ela vai ser bem-vinda, como também nem sempre vai caber mediação. Então, cabe Exato. ao ter esse discernimento, saber empregar cada técnica no momento certo, que eu sempre, às vezes, até chegava a conversar, até brincando com os próprios populares que estavam ali nessa questão da mediação. Eu falava, ó, eu tenho de açúcar e tenho de sal. Tem os dois tipos aqui, vocês podem escolher. Né? E assim, é claro que sempre há um melhor caminho, e esse melhor caminho é o que a gente sempre busca através da mediação, para que, como eu disse, né, ambas as partes possam ganhar, ambas as partes possam se sentir valorizadas, se sentir prestigiado e ter uma solução aceitável para cada caso. Paulo Henrique, a gente já caminha para o encerramento, né, para os minutos finais da nossa live. Uma satisfação imensa tê-lo aqui. Antes de entregar a palavra para você nesse minuto final, gostaria de agradecer imensamente a vossa colaboração nesse nosso projeto e também aproveitar para parabenizá-lo pelo importante trabalho que você e o Estado de Rondônia, a devoção que vocês têm tido em prol da segurança pública. Agradecer também aos nossos queridos seguidores que estão nos acompanhando, né, nesta quarta-feira. Lembrando que sexta-feira nós teremos outra live, dia 25 de setembro, às 10 horas, teremos aqui a ilustre presença da cabo da Polícia Militar de Minas Gerais, Juliana Lemes, que é doutoranda, e vai falar sobre uma importante temática e questão, que é os desafios de enfrentamento à violência doméstica em ambientes rurais. Na próxima segunda-feira teremos aqui o nosso querido amigo Major Dansma, que é mestre pela Universidade de Coimbra, que tem uma dissertação interessantíssima e publicou inclusive em livro, com a temática o direito de legítima defesa na atividade policial e recurso à arma de fogo. E na quarta-feira, dia 30, se eu não me engano, 30 de setembro, às 10 horas, teremos aqui a presença, e tem a ver com o que a gente está falando aqui, o doutor Flávio Milhomem, que é promotor, atua na Auditoria Militar do Distrito Federal, e que falará sobre o acordo de não persecução penal na Justiça Militar. Nós tivemos aqui também a doutora Catarina, que é auditora da nossa auditora militar aqui do TJDFT, e que ela falou também sobre justiça restaurativa. Então isso é para a gente ter ideia de como, de certa forma, as práticas restaurativas têm avançado e têm ganhado terreno no nosso país. Nós tivemos uma juíza, teremos um promotor, tivemos aqui o nosso querido amigo, tivemos também um coronel, se eu não me engano, também de Minas Gerais, que falou sobre o emprego da mediação. Tivemos aqui o coronel Azor Lopes, da Polícia Militar do Estado de São Paulo, desempenhou um trabalho fantástico também sobre mediação policial. E é isso aí. Então, Paulo Henrique, novamente, muito obrigado e deixo para você esse minuto restante para que você possa encerrar a nossa live de hoje. Um forte abraço, meu amigo. Eu que agradeço a satisfação imensa de poder participar. Já sabendo da live de sexta-feira, deixo aqui um desafio. Tive a oportunidade de participar de um congresso da Patrulha Maria da Penha, do emprego da Justiça Restaurativa, em parceria aí com o Tribunal de Justiça, normalmente Polícia Militar e Tribunal de Justiça. Nesse seminário, e perguntei em qual das ações de justiça restaurativa a mulher ainda não chegou a ser. E a mediação de conflitos ela entra exatamente nesse contexto, onde a Polícia Militar, numa ação preventiva, ela vai atuar naquela primeira ligação, onde houve uma discussão ou houve alguma interferência tal ali, e já chamou a Polícia Militar. E para o policial, ao se deparar com uma ocorrência dessa, normalmente se pensa assim, houve violência? Não. Então eu não vou registrar a ocorrência. E Exato. A gente só atua depois que o crime já aconteceu. E aí sim, aqui, a mulher apanhou, agora eu vou conduzir o marido, vou prender o marido. Então eu deixo aí como um questionamento para que possa
surgir aí essa problemática de como a gente poderia atuar nos conflitos envolvendo a mulher, né, de como a polícia poderia atuar preventivamente, sem deixar que a mulher sofra violência numa ação de mediação de conflitos. Mais uma vez agradeço, é uma satisfação para mim poder compartilhar um pouco dessa experiência. Convido a todos, aos que não conhecem um pouco da mediação de conflitos, que conheçam. Espero desde já contar com a nossa editora Última Rádio para muito em breve poder escrever um livro sobre mediação policial no viés da polícia do Brasil. Tenho certeza que já vou ter o apoio e me coloco à disposição de todos aí que porventura tiverem alguma dúvida, um questionamento, e muito obrigado. Paulo Henrique, já que você tocou nesse assunto, só mencionando, a gente vai lançar agora em breve, próximo mês, um livro sobre mediação, e eu tenho um artigo que eu escrevi com a sargento Helena, Jurema Helena, que está na Senasp, da PM, da Polícia Militar do Estado de Goiás, que a gente abordará essa questão do polêmico emprego das práticas restaurativas no âmbito da violência doméstica. Interessante. Aproveitar também mencionar, nós tivemos a oportunidade de lançar esse livro, né, pela editora Última Raça, está lá no nosso site, só com autores policiais militares, mestres, doutores, especialistas, 15 policiais de 3 estados diferentes falando sobre feminicídio e violência doméstica. E também nesse livro aqui, Mediação, eu tive a oportunidade de publicar um artigo meu, que também está lá no site da editora, sobre mediação policial. E nesse livro também, que eu falei de mediação, que a gente vai lançar daqui mês que vem, vai ter o artigo do Dr. Yuri, que é delegado da Polícia Civil, que fala sobre o emprego, que fez o curso de mediação lá em Vila Real, que falará sobre o emprego da mediação no âmbito da Polícia Judiciária. Então, interessante essas abordagens, e aproveito o Paulo Henrique, já lhe convido para a gente, eu vou lançar a minha tese também em formato de livro sobre mediação policial, mas aí eu já te convido para a gente escrever um livro só com artigos sobre mediação policial para que a gente lance e possa propagar essa temática em todo o Brasil, meu amigo. Já esteja convidado. Inclusive, vou convidar o Dr. Helder Risley para narrar também a saga dele em prol da valorização da mediação policial. Muito obrigado, meu amigo. Eu que agradeço. Forte abraço.